Shalom, irmãos. Deus abençoe a todos. Gostaria de convidar nesta manhã de terça-feira para a gente ler a palavra de Deus um pouco e refletir um pouco a respeito da era de Esmirna, né? Da igreja de Esmirna, em Apocalipse 2, versículo 9. Eu gostaria muito, porque a Bíblia não é livro de história, e sim de profecia, né? Então, o que Deus falou ali, fala com a gente aqui, né? E você vai notar que Deus vai falar com você, porque tudo isso é para nós. Foi para eles e é para nós, né? Mas antes, esse vídeo só tem 43 minutos e eu vou aproveitar rápido, né? Para a gente se alimentar bem mesmo, né? Mas antes eu gostaria de louvar dois louvores. O primeiro é esse: poderoso Ele é. Amém? Diz assim: Jesus fez a promessa, conosco estaria até o fim. E os sinais seguiriam a todos que creem. Ele falou assim: cai os montes e os homens, mas sua promessa sempre está de pé. Ele nos tem provado de que não mudou. Poderoso Ele é, poderoso Ele é, e em nada mudou. Nele está a nossa fé. Poderoso Ele é, poderoso Ele é, e em nada mudou. Nele está a nossa fé. Poderoso Ele é. Ele deu vista aos cegos e os oprimidos, Ele o libertou. 5 pães e 2 peixes a mais de 2.000, Ele o alimentou. Operou na Judéia, em Cafarnaú e em Nazaré. Continua operando aqui no Brasil. Poderoso Ele é, poderoso Ele é, e em nada mudou. Nele está a nossa fé. Poderoso Ele é, poderoso Ele é, e em nada mudou. Nele está a nossa fé. Poderoso Ele é. Amém, glória a Deus. E o outro é esse aqui, ó. Levarei a minha cruz cantando, Jesus Cristo vem me ajudar. Ao chegar ao fim desta jornada, para sempre eu vou descansar. Subo o morro e desço o morro, carregando a minha cruz, mas não deixo de marchar ao encontro de Jesus. Subo o morro e desço o morro, carregando a minha cruz, mas não deixo de marchar ao encontro de Jesus. Quando eu subo um morro muito alto, minha cruz começa a escorregar. Eu canto um hino de louvor. Jesus Cristo vem me ajudar. Subo o morro e desço o morro, carregando a minha cruz, mas não deixo de marchar ao encontro de Jesus. Subo o morro e desço o morro, carregando a minha cruz, mas não deixo de marchar ao encontro de Jesus. Quando eu vou atravessar o mar e as ondas vêm me cercar, eu cantando falo com Jesus. Tira as ondas para mim passar. Subo o morro e desço o morro, carregando a minha cruz, mas não deixo de marchar ao encontro de Jesus. Subo o morro e desço o morro, carregando a minha cruz, mas não deixo de marchar ao encontro de Jesus. Ou com fome ou com sede eu vou,
carregando a minha cruz pesada, para receber minha coroa, que no céu está preparada. Subo o morro e desço o morro, carregando a minha cruz, mas não deixo de marchar ao encontro de Jesus. Subo o morro e desço o morro, carregando a minha cruz, mas não deixo de marchar ao encontro de Jesus. Amém. Glória a Deus. Um dia maravilhoso, né? Tô ainda um pouco meio adoentado. Tive uma semana dessa enfermidade aí que está sobre a terra, nessas viroses aí. E outra que o tempo frio também, né? E outra que eu sou alérgico. E isso eu já trabalho com poeira, né? Aí isso vem me afetar mais, né? Mais do que o normal. Mas, graças a Deus, Deus está no comando, né? E o importante é você ter paz e ficar firme. Não deixe o barco. Não deixe o barco, que o barco tá chegando no seu destino, né? Então eu gostaria de ler essa mensagem, né? A carta à igreja de Esmirna, um pouco, para nós refletir um pouco aqui nessa página da era. Do nosso profeta William Branham nos dá uma ajuda, né? Como está lá, como está o momento, como estava lá, e lá é cá. Então a gente estamos nesse mesmo barco, né? E aqui, essa carta diz o seguinte: mas vamos convidar o autor dela, que é o Espírito Santo. Sem ele nós não vai compreender, sem ele o poder da palavra não vai nos servir. Amém? Bondoso Deus e soberano Pai, obrigado, Jesus, por mais um dia. Obrigado por o culto mais cedo da oração. Agora meus irmãos estão na live e eu estou aqui, Pai, levando a tua mensagem também para meus irmãos, as pessoas pelos quais eu estou evangelizando. E peço ao Senhor, Pai, peço o teu poder, Pai, para ir a cada coração, Pai, nesta hora, refletir, e que o único objetivo termine essas pessoas abrigado no Senhor, Pai, protegido e salvo através do teu sangue, Pai. Tudo isso eu te peço, em nome de Jesus, amém. Que Antônio saia de cena para que o Senhor possa vir trazer o poder da sua palavra para cada um de nós. É assim que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus, amém. Amém? Então aqui a referência que eu quero ler, né, é exatamente a igreja de Esmirna, né? Aqui o anjo dessa igreja lá, na época, era Irineu, né? Irineu era discípulo de Policarpo, né? Policarpo era de João, né? Então, vamos ler aqui um pouco. Diz assim: eu gosto de ler essa mensagem com algumas referências que também nos ajudam um pouco. Então diz assim: e ao anjo da igreja que está, que é Irineu, e ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve isto. Você veja que ele está dizendo, ele está falando com aquele anjo, com aquele homem, que é a boca de Deus aqui, que Amós nos garante isso, que um profeta é a boca de Deus. Então Deus está falando com ele, tá entendendo? Aí o anjo vai e passa para nós, né, que somos as ovelhas. Então ele vem às igrejas, né, e passa para a gente. Então Deus está falando com aquele. Veja como é que ele fala aqui, ó. E ao anjo da igreja. Quem é o anjo da igreja? Você, normal. Pronto. O meu anjo da igreja aqui é César. César é que Deus trabalha através dele para vir nos ensinar. Então Deus usa o nosso pastor César para falar conosco. Tá entendendo? E aqui, essa carta aqui, ele está falando ao anjo. Então era esse homem, Irineu, lá da época, que Deus usou lá para poder trazer uma mensagem para mim e para você, que se você ler aqui, o nosso profeta William Branham, o Espírito Santo nos revelou a respeito dessa era lá, através dele, você vai ver que Deus está falando comigo e com você. Tá entendendo? Porque o livro, não, a Bíblia, não é livro de história, e sim de profecia. E Jesus vem em Hebreus 13, versículo 8, que diz: e Jesus Cristo é o mesmo ontem, que foi lá na época, hoje e eternamente. Então, ela é atual, a Bíblia é atual, ela nunca é empoeirada, não, ela é viva, ela está viva sempre.
Amém? Então aqui ele diz, olha, e ao anjo da igreja que está em Esmina, escreve isto diz, o primeiro e o último, tá vendo? Quem é o primeiro e o último? Nosso Deus, o Criador de tudo, ele é primeiro e último, não tem mais. Não tem dois, não tem três, não, é ele. Ele é único. 192 versículos dessa Bíblia nos relata que Deus único, fala de um Deus único. Tá entendendo? Então você veja como é que ele está falando, ó. E ao anjo da igreja que está em Esmina, escreve, isto diz, o primeiro e o último. Agora veja só a confirmação de quem ele é, ó. Que foi morto e reviveu. Quem foi que foi morto e reviveu? Aí você diz, aquela ressurreição que eu... Não é Lázaro. Não, isso aqui ele está falando de Jesus. Jesus foi morto e reviveu ao terceiro dia. E está aqui hoje, usando eu para falar com você. Amém? É esse que nós está falando. Foi esse o autor da Bíblia, é ele, o Espírito Santo. Porque Jesus, o nome dele é o quê? O nome do nosso Deus é o quê? Senhor Jesus Cristo. Ponto. Aí continuando. Aí aqui, ó. E ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve, isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Aí você pega, aí aqui na referência vem dizendo, vamos ali em Apocalipse 1:8. Vamos ver quem é ele. 1:8. Olha aqui o que é que a Bíblia nos relata. Aí 1:8 diz assim, ó. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Diz o Senhor que é, que era e que há de vir o Todo-Poderoso. Tá vendo? Então a Bíblia, olha, se você deixar Deus falar com você, ele abre sua mente para saber que o autor dessa Bíblia é Deus, o Todo-Poderoso. Então ele usa homens para falar conosco. O Espírito, o comando é o Espírito Santo de toda a igreja. Igreja de Deus, igreja do Senhor. Porque tem muita igreja aí que não tem nada a ver com o Senhor, mas está na obra. Por quê? Porque existe o trigo, que é o original, e tem o joio, que é o falso. Tá entendendo? Mas todos estão, ó, desse jeito aqui, ó. Mas vai chegar um tempo que Deus vai tirar o trigo, amarrar o joio e queimar. E a hora está chegando. Então é por isso que ele está anunciando. Vinde a mim todos os cansados e oprimidos. Então se você está cansado da sua vida, você não está vendo destino para onde ir, se abriga em Jesus. Jesus está te chamando para passar o sangue dele por cima da sua vida. Assim como ele passou lá no Egito para poder, quando o anjo da morte veio, passava naquela casa, via aquele sangue e corria, porque ele sabia que ali tinha uma promessa. E quando você pede perdão a Jesus Cristo, entrega a sua vida a ele, quando Satanás vem, ele sabe que essa porta está selada pelo Espírito Santo, que é você se torna herdeiro de Deus, então você se torna o corpo que Deus vai habitar. Tá entendendo? Para você poder entrar na eternidade, no novo céu e na nova terra. Amém? Você precisa dessa etapa. Aí versículo 9, que é onde nós vai entrar, diz assim, ó. Eu sei as tuas obras, tá vendo? Então ele sabe. Quem é que sabe quem sou eu? Quem sabe é Deus. Então é Deus que está falando comigo e com você. Tá entendendo? Ele está dizendo, olha, eu sei as tuas obras e tribulação e problema. Ele sabe de tudo que tá ocorrendo na sua vida. Mas tu és rico. Abre-se um parente, mas tu és rico, fecha-se o parente, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Os que dizem que são crentes, mas não são. Os que dizem que é a igreja de Cristo aqui na terra, mas não são. Tá entendendo? Lucas 12:21, vamos aqui em Lucas 12:21. Eu gosto de ler a Bíblia indo aonde a Bíblia pede para a gente ir. Lucas 12:21. Aqui ele fala da questão, aqui a parábola do rico e o insensato, tá vendo? Veja só aqui, olha o que é que ele diz aqui no 21 aí. Assim é aquele que para si ajunta tesouro e não é rico para com Deus, tá vendo? Ó, aqui, ó. Veja só o casamento desses dois versículos aí. Por quê? Porque aqui o que é que ele está dizendo aqui? Ó? Eu sei as tuas obras e tribulação e pobreza,
mas tu és rico, e a blasfema dos que dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Aí ele vai lá em Lucas para você ver o que é que ele está falando. Aí vamos aqui, ó. Aí Lucas vem e nos abre a mente, né? O Espírito Santo vai. Assim é aquele que para si ajunta tesouro e não é rico para com Deus, tá vendo? O que é que adianta você juntar tudo e não ter Deus na sua vida? Não adianta de nada. Daqui a pouco isso se acaba. E a alma que está dentro aqui do seu corpinho, para onde é que ela vai? Você acabou com o que Deus deu a você, que foi a casa. Ele deu essa casa aqui para você cuidar dele, porque ele está vindo. Aí se você não zelar por esse corpinho aqui, pela sua mente, pelo seu coração, jogar fora, entregar a Satanás, quando ele vir vai encontrar você morto. E ele não quer que você morra. Por quê? Porque ele amou o mundo de tal maneira que enviou o seu próprio filho para que morresse por nós. Então, se você não zelar por essa promessa que ele fez através de Jesus, se você não agarrar essa promessa, vai chegar um tempo que você vai morrer e vai ficar procurando. Eita, e aí, agora? Acabou-se. Tá entendendo? Então, se você tem o tempo, aí tem o tempo de nascer e de morrer. Então, zele. Procure viver esse tempo da maneira correta. Amém? Entregue sua vida a Jesus Cristo. Atos 2:38. Vai ver lá que é o que Deus quer para você, para sua família. Mas sempre tem que ter o primeiro. Quando um ônibus começa a sair da sua linha, o motorista entra naquele ônibus e vai para pegar os passageiros, sempre tem o primeiro que entra. Veja que depois todos entram. Então, seja o primeiro da sua família. Mas não se incomode, Deus traz o resto. Versículo 10. Não temas das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Tá vendo? A coroa da vida é o que? A vida eterna. Tá entendendo? Então a gente tem que ser fiel para poder, no final, ganhar essa coroa da vida. Mateus 10:22, vamos aqui mais uma vez em Mateus 10:22, porque ele está dizendo ser fiel, aqui no final, no versículo 10, nada temas das coisas que há de padecer, eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados e tereis uma tribulação de 10 dias. Nessa época, realmente, a igreja lá, a igreja romana, botou muitos dentro de uma arena e tocou fogo, botou dentro das arenas e os leões comeram, mas Deus disse, ó, seja fiel, porque Deus já estava avisando. Ser fiel, e Deus, ó, quando você toma posição por ele, ele toma por você. Pode vir diabo, pode vir câncer, pode vir doença, pode vir o que vier. Deus te protege. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida, porque Satanás quer tirar essa vida eterna de você. E se você cair nos braços dele, você perde a vida eterna. Mateus 10:28, ele diz, 22 diz: E odiados de todos sereis, por causa do meu nome, que é Senhor Jesus Cristo, né? O nome, que todo joelho vai se dobrar. Então Satanás é contra esse nome. Então quando você vem com a mensagem, ó, Jesus quer te ajudar, ele entra na frente, ele vai na frente, bota uma perturbação na sua mente, você fica com aquilo na cabeça. Satanás é profissional em ir na frente para poder frustrar os planos de Deus. Por que é que Deus disse, entra no teu quarto, fecha a porta, se ajoelha e ora? Porque Satanás não pode entrar, porque está debaixo da ordem de Deus, ele manda a gente fazer isso. E quando a gente faz, o diabo não tem como, tá entendendo? Então veja aqui, ó. Aí Deus já está nos orientando. Ele já está dizendo o que, olha? E odiados de todos sereis. Então eu já sei que eu vou ser odiado. De todos. De todos. Ele não está escapando de ninguém. De todos serei por causa do meu nome. Agora, quem é esse todos? Todos que não têm o nome de Jesus na sua vida. Todos que não servem a Jesus de coração. Todos que estão no mundo. Então isso aqui ele está falando do mundo. Então se essas pessoas vivem no mundo e ainda não entregaram a vida a Jesus Cristo, então Deus está dizendo que eu vou ser odiado deles.
Por quê? Porque ele foi. Por quê? Porque eu entreguei minha vida a Jesus Cristo e estou vivendo com ele. E é exatamente o que ele está nos dizendo aqui. Ó, e odiados de todos serei por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Amém? Então, qual é o meu dever? Continuar. Se vir a crítica, se vir a contenda, você vai fazer. Não tem problema, fique firme. Porque se tem uma coisa que Satanás é especialista é de balançar o barco para você cair. Veja que lá os discípulos, ele balançou enquanto Jesus estava, ó. E os discípulos, por não estar seguros na fé, eles foram acordar quem? O mestre. O mestre não tá, o mestre estava ali descansando. Estava descansando de um dia cheio de oração, de um dia ali junto com aquele povo tudinho, tanta classe de espírito ali. Vocês não sabem o que é que um pastor passa. O quantos os demônios vai ali a oprimir ele para a oração dele não se vir na minha vida e na sua, que somos ovelha daquele ministério. Vocês não sabem o quanto o pastor César passa para poder as orações de Deus, através dele, se vir na nossa vida. Então, gente, ore pelo nosso pastor, a gente ora. Hoje foi maravilhoso, foi um culto maravilhoso de oração. Tem sido todos os dias, viu? Então, você viu aqui, né? Aí vamos finalizar aqui. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas, tá vendo? Ó? O que? Quem? Quem é que diz? Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte, tá vendo? Então não é essa daqui é a primeira. Deus não está preocupado com sua carne não, com seu corpo não. Ele está preocupado com sua alma. Então a promessa aqui é o dano da segunda morte, que é a alma. É aí onde Satanás entra em cena e está levando muitos para o lago do fogo com ele. Porque o diabo é espírito, ninguém está vendo ele. Tá entendendo? Então ele está levando o povo, porque a intenção de Satanás é levar o espírito das pessoas com ele. Aonde ele e o falso profeta vai estar. Por quê? Porque a própria Bíblia já nos garante. E aqueles que não têm o nome no livro da vida. É assim que a Bíblia nos ensina. Então presta atenção, não viva uma vida numa obra que já está decretada por Deus que vai para o lago do fogo. E nós sabemos que isso é o falso, é a igreja falsa, é aquela mensagem que você está vivendo que é falsa, que não está de acordo com a Bíblia. Então é hora de você obedecer o que a própria Bíblia nos relata aqui em Apocalipse 8, né, versículo 11. O que é Apocalipse? É Apocalipse, meu Deus. 8, deixa eu conferir aqui. Não sou bom de memória não, gente, de guardar versículo não. Mas eu acho que é essa daqui. E o nome das... Não, não é esse aqui. Será que é 4:11, meu Deus? 4:8. Aleluia. Eu tô esquecido agora. Dá um branco, gente. Você não sabe o que o inimigo faz para tirar o foco. Porque o que eu quero chegar para vocês aqui é para levar no que diz: sai dela, povo meu. Tá entendendo? Tá aqui em Apocalipse, mas não tô achando aqui. Onde Deus diz: sai dela, povo meu. Ele tá mandando a gente sair do meio dela, do meio dessa igreja, dessa mensagem, né? Ele tá pedindo para a gente sair dela. Por quê? Porque ela jaz, ela é o falso. Então ela vai para o lago do fogo com Satanás. Mas agora eu não estou me lembrando aonde foi, aonde está. Oh, Jesus.
Mas o importante é isso, é você saber que Deus está pedindo para você sair. Sai dela, povo meu. Para que não ocorra as pragas que vem para ela, para a sua vida, amém? Então, gente, era isso aqui, né? Versículo 11. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Amém, graças a Deus. Amém? Então, aqui nessa mensagem, gostaria de ler um pouco aqui, essas duas mensagens aqui. Eu tenho 15 minutos, então acho que dá tranquilo para a gente ler. Amém? Então aqui fala assim, Esmirna, né? Foi exatamente a igreja que nós lemos. Aí aqui agora o Espírito Santo pega o profeta e vem nos relatar, para nos ajudar a gente compreender o que ele está falando. O que é que a Bíblia está relatando a respeito dessa igreja, né? Então ele aqui diz, olha. Isso era a cidade, aqui está falando a cidade. Mas quem é que mora dentro da cidade? Não é o povo? Então Deus estava falando com o povo, amém? Diz assim, olha. A cidade de Esmirna estava situada um pouco ao norte de Efésio, de onde Paulo era o profeta da época lá, né? Que ainda hoje Paulo é o nosso profeta. Porque os ensinamentos dele é o que o nosso profeta William Branham segue. Por quê? Porque se tiver outro que for fazer outro evangelho que não seja o que Paulo pregou, seja anátema. Anátema, a palavra anátema é maldito. Então é amaldiçoada a pessoa que não segue os escritos e inventa outro. Tá entendendo? Por causa de seu porto, que lá era o porto, né? Era a beira do mar, né? Era a beira do mar. Excelente era um centro comercial de renome por suas exportações. Era também distinguida por suas escolas de retórica, filosofia, medicina, ciência e belas construções. Muitos judeus viviam lá e eles eram amargamente contrários, olha aqui, ao cristianismo, até mesmo mais do que eram os romanos. Ponto. De fato, Policarpo, o primeiro bispo de Esmirna, foi materializado pelos judeus e disse que eles profanaram o seu dia santo, abre-se um parênteses, sábado, fecha-se o parênteses, para carregar a madeira que formaria sua pira fúnebre, né? A palavra Esmirna significa amarga. Olha para aqui, ó. Amarga. Sendo derivada da palavra mirra. Mirra era usada na embalsamação dos mortos. Assim temos um significado duplo encontrado no nome desta era. Ponto. Foi uma era amarga, cheia de morte. As duas vinhas dentro da estrutura da igreja estavam se apartando, mas com um amargo intensificado em direção à verdadeira vinha. Por parte da falsa, ponto, por parte da falsa, a morte não era apenas a semente da falsa vinha, mas até mesmo na verdadeira vinha havia uma paralisia e impotência progressivas, porque já tinham se desviado da verdade não adulterada dos primeiros poucos anos após o Pentecoste. Então isso já foi depois do Pentecoste. Então ali já começou, né, se desviar da verdade, né? Já saiu, a igreja começou a se desviar, né, da palavra, né? Deixando a palavra de lado e seguindo seus dogmas. E num verdadeiro crente, nenhum verdadeiro, aqui ó, continuando, né? E nenhum verdadeiro crente é mais forte, espiritualmente saudável e vivo do que seu conhecimento e adesão à pura palavra de Deus, como visto através de inúmeros exemplos no Velho Testamento. Ponto.
A organização estava crescendo a passos acelerados, confirmando e aumentando a morte do grupo de membros, porque a liderança do Espírito Santo foram deposta, tá vendo? E a palavra substituída, tá vendo? Então eles já estavam lá fora. Por credos, dogmas, quem é que tem isso aqui? Credos e dogmas. Se você analisar, isso é a igreja romana. Ela tem seus próprios credos e dogmas. E um ritual feito pelo homem, tá vendo aqui, ó? Quando Israel entrou em aliança ilegais com o mundo, isso aqui foi na época de Acabe, o rei Acabe se casou com aquela Sidônia, que é Jezabel. Jezabel é a mãe dessas pinturas na cara aí, que o povo usa, essas mulheres velhas estão usando aí nas caras. Ela é a mãe, a espiritual disso. E contraiu amizades através de casamento. E chegou finalmente o dia quando o mundo assumiu o comando. E Babilônia arrebatou o povo de Deus para dentro do cativeiro. Ponto. Quando entraram para o cativeiro, eles entraram tendo um sacerdócio, um templo e a palavra, ponto. Porém, quando voltaram, eles tinham rabinos, uma ordem teológica, não tem nada a ver com a Bíblia, de fariseus. Por isso que tem uma hora que Jesus disse, cuidado com o fermento dos fariseus. É exatamente os ensinamentos, né? Uma sinagoga, tá vendo? E o Talmud, ponto. E quando Jesus veio, eles estavam tão corrompidos que ele chamou-os de seu pai, o diabo. E isto apesar deles serem de Abraão, segundo a carne. Só segundo a carne, mas o espírito... Nesta era, nós vemos a mesma coisa acontecendo. Entretanto, visto que todo Israel não é Israel, porém, um pequeno grupo eram os verdadeiros israelitas. Exatamente, tem muitos hoje aí. Tem muito crente que se diz crente, mas quando você vai olhar, não são. Tá entendendo? Nega a palavra. Tá entendendo? Aqui, ó. Aqui, ó. Israel. Todo Israel não é Israel, porém um pequeno grupo eram os verdadeiros israelitas espirituais. Assim haveria sempre um pequeno grupo, tá vendo? Então sempre vai ter de verdadeiros cristãos, aleluia. A noiva de Cristo, até que ele viesse para os seus, amém? Nesta cidade havia 2 templos famosos, ponto. Um era o templo erigido para a adoração de Zeus, e o outro foi erigida para Cibele, ponto. E entre estes 2 templos foi encontrada a mais bela entrada dos templos antigos, chamada a Rua de Ouro, ponto. Para mim, isto retrata uma mais intensa invasão do paganismo